nós vamos falar na terceira apresentação, né, sobre a população, o H1N1 na população obstétrica, né? Quer dizer, o pessoal está saindo, são os pediatras? Maria. Continua? Continuamos então? Então vamos lá. Pode passar, por favor. O que é que eu... Passa onde? Esquerda e direita. Tanto faz? Não, para direita você avança. Bom, em relação à síndrome gripal em gestante, né, um item que lá no grupo do Ministério da Saúde a gente ficava se perguntando é se existe ou não suscetibilidade aumentada, né? Quer dizer, será que a grávida teria mais síndrome gripal do que a população não grávida? Então isso não é confirmado, né? Ou seja, síndrome gripal habitual, né? Normal, não os casos mais graves, não complicação, né, pela síndrome gripal. Então esse é um dado que alguns trabalhos citaram como uma possibilidade em função de alterações imunológicas, né, no corpo da gestante, mas não é confirmado. Já a morbi-letalidade, com certeza é confirmada e as palestrantes que me antecederam aqui falaram claramente isso. Nas pandemias de 18 e 57, né, influenza, né, a mortalidade em gestantes foi de 20% a 30%, e nos períodos epidêmicos, a mortalidade em gestantes com mais de 6 meses de gestação é semelhante à de grupos populacionais portadores de comorbidades como idosos, né? É a mesma mortalidade. Isso foi visto no Canadá, que tem um trabalho muito longo, né, de vigilância em gestantes, e que foi o país um dos primeiros que propôs a vacinação para a gestante, e em função desses dados, que ela deveria também ser contemplada no grupo de risco para vacinação. Ou seja, nesses casos de períodos sazonais, né, interpandêmicos, quer dizer, não é nas pandemias, nos períodos normais de epidemias em diversos países. Nesse caso aqui, por 19 períodos sazonais, quer dizer, por 19 anos, as gestantes eram hospitalizadas mais frequentemente por um evento cardiorrespiratório do que mulheres não gestantes com a mesma idade. Então esse trabalho foi publicado em 2010, revelando muito mais o aspecto da morbi-letalidade que já tinha sido ressaltado em gestantes. Essa revisão de 2014, falando sobre risco de influenza em gestante, né, analisando literatura, uma revisão de literatura mostra que em torno de 1% da população em qualquer período está grávida. Se você quiser calcular o número de gestantes por população, é em torno de 1% da gestação, da população. Então, embora seja de 1% da população esteja grávida em qualquer período, né, uma revisão sistemática de 120 estudos, com 3.110 grávidas com H1N1 em 29 países, grávidas representaram 6% dos hospitalizados, admitidos em UTI, que morreram também por H1N1. Então esse dado reforça não só o aspecto da morbi-letalidade por influenza, mas também especificamente por essa ser pelo H1N1. Em relação ao feto neonato, a viremia é infrequente, a transmissão placentária é raramente descrita. Mas um estudo canadense por 13 anos com mulheres hospitalizadas, houve aumento de risco para um pequeno para a idade gestacional, ou seja, isso se falando em influenza, né? Não H1N1, em qualquer influenza. Aumenta o risco de PIG e aumenta o risco para menor peso médio ao nascimento. Mesmo que seja nascido a termo, ele pesa um pouco menos, né? Para a mãe que teve uma gripe, uma síndrome gripal durante a gestação. Os estudos nos Estados Unidos e Canadá, com influenza pandêmica, aí no caso a pandemia, né, do H1N1, observou-se o aumento da taxa de pré-termo, na taxa de baixo peso ao nascer, e maior risco de admissão em UTI neonatal e de apigar menos que 5. Quer dizer, eles nasciam mal, né, por conta, geralmente, do quadro respiratório materno, né, do hipóxia materna. E o estudo norueguês da pandemia de 2009 com influenza H1N1 relatou aumento de perdas fetais, e aí entrando abortamentos também.
Então esses são os dados assim que com certeza existem danos, né, do ponto de vista obstétrico, também para o concepto, para o feto. Né. A maior vulnerabilidade da gestante a complicações respiratórias se explica, entre outros dados, a Marilda e Nancy chamaram a atenção, né, de uma novidade, né, sendo explicada através de um receptor, né, do trato respiratório inferior, que levaria uma maior suscetibilidade, aí sim, à complicação. Mas, além disso, o corpo da gestante sofre alterações durante a gravidez, do primeiro, segundo para o terceiro trimestre. Você já vai vendo alterações, e essas alterações, algumas delas acontecem por toda a gravidez, que é um menor volume de reserva expiratória, que a grávida respira um pouquinho mais profundamente, desde o início da gravidez até o fim, por conta de um estímulo de progesterona que afeta o centro respiratório. Então ela respira um pouco mais profundamente. Então no final da expiração, ela respira mais para baixo também. Ou seja, ela inspira e expira, e esse volume é maior. Isso tira dela uma parte de um volume de reserva expiratório, porque se ela respirasse menos profundamente, ela ainda teria mais ar no pulmão, e ela consome esse ar no pulmão na respiração, respirando mais profundamente. Então ela tem um volume de reserva respiratório menor desde o início, e durante toda a gravidez. Mas e o volume, chamado volume residual pulmonar, ele no último trimestre diminui por conta do aumento no terceiro trimestre do útero, né, reduzindo o volume que é possível de permanecer no pulmão depois que ela expira, que é chamado volume, uma parte desse volume que é chamado volume residual. Então, no último trimestre, isso confere provavelmente um risco adicional, né? E todas as análises mostram que o terceiro trimestre é um período de maior risco de mortalidade, né, para as grávidas afetadas por essa infecção, e com os casos graves. Né. Além disso, o edema de laringe, né, e há com isso uma maior falha de risco de intubação, então é mais difícil de intubar na grávida, isso habitualmente é assim, e nesse caso, por conta da infecção, isso se agrava ainda mais. Uma diminuição de produção oncótica na gravidez, uma diluição pelo maior volume de água, né, circulante no sangue das grávidas, faz com que ela haja maior risco de edema não cardiogênico. E às vezes essas infecções pulmonares, elas se acompanham, tanto a pneumonia bacteriana quanto viral, de água no pulmão, de um vazamento pulmonar, que explica muitas vezes uma evolução pior também, e de maior dificuldade de tratamento, mesmo na ventilação mecânica. O quadro clínico das gestantes, ele na verdade é semelhante ao da população geral. Ele não tem, tanto no caso da síndrome gripal, quanto um quadro de influenza por H1N1. E foi interessante a Nancy ter, portanto, revelado aqui para vocês que o quadro clínico nos adultos, em crianças, as particularidades, né, de cada um, mas na população adulta, em relação à gravidez, você não vai ver um quadro clínico diferente. O quadro clínico é o mesmo, o quadro clínico da síndrome gripal. Né? E quando é H1N1, a evolução é muito mais rápida, né, para uma piora. E o que é mais específico é que nós temos na gestante fatores confundidores. Então, os sintomas respiratórios, por exemplo, uma grávida ela pode apresentar uma rinopatia gravídica, né, que é muito semelhante a uma rinite alérgica, um nariz meio entupido, etc. Pode-se confundir isso com uma síndrome gripal. Né. A dispneia fisiológica, que já acontece por conta daquela alteração que eu citei, né, hormonal, fazendo com que ela respire mais profundamente, a grávida tem uma sensação de dispneia, uma sensação de falta de ar, desde o início da gravidez até o fim. Isso é um fator confundidor. Né? Então ela tem que nos relatar uma piora desse sintoma, né, respiratório. E ela percebe isso claramente. Por outro lado, ela aponta isso provavelmente mais rapidamente, mas não tem estudo mostrando isso. Mas a gente imagina, e nos casos que nós vivenciamos, essa piora foi muito mais rápida. E a gente ficava
na confusão entre se aquilo era uma dispneia da gravidez ou se era um sinal de agravamento, né? Então a gente tem que ter extremo cuidado analisando uma grávida que cita uma piora da dispneia. A outra questão, claro, é o diagnóstico diferencial com febre, com outros sintomas, né? Como foi citado aqui em tempo de dengue, chikungunya e zika, né? Nós vamos viver a necessidade da gente incluir a influenza no diagnóstico diferencial. Mesmo nos períodos não epidêmicos, nos períodos epidêmicos com certeza, mas lembrando, como foi citado aqui, como a circulação do vírus é anual, né, especialmente no nosso país, a gente vai vendo essa troca, né, de viajando de um lado para o outro, a gente vai vendo o norte do Brasil, né, se comunicando com o restante do país, né, através de viagens, a gente vai vendo síndrome gripal o ano inteiro. Então a gente tem que lembrar do H1N1 dentro desse mesmo contexto o ano inteiro, e não só nesse período agora que nós estamos vivendo, período do nosso inverno, né? E a outra questão que chama muita atenção para nós são os falsos infiltrados pulmonares. Esse é um raio-x de uma grávida, né? Eu botei esse aqui porque é muito parecido com o infiltrado que a Nancy mostrou. Um dos diagnósticos, dos dados que a Nancy mostra, é muito parecido com esse aqui. É um infiltrado assim bilateral. Na verdade, esse infiltrado ocorre por conta da mama, né? Aqui, vocês estão vendo aqui um desenho da mama, né? Então essa área é uma área que tem mais hipotransparência por conta da mama, e toda vez que se radiografa grávida, eu recebo toda hora, né? Na nossa comunicação no grupo clínico, todo raio-x que é feito na perinatal / Laranjeiras, ele é fotografado e os coordenadores veem o raio-x. E com frequência, né, os próprios coordenadores, ao Renato ali, né, dizem, eu acho que tem infiltrado, eu acho que não tem. Aí mandam para mim e dizem, mama. Sempre no final, acho que é mama, porque é um olhar assim que eles vai adquirindo, né, olhando por partes moles, você vai vendo isso. Então é mais um grau de dificuldade, né, para o diagnóstico, como fator de confusão. A história da influenza, ela tem essa grande mudança, né, antes, durante e após 2009, no H1N1, né, porque houve tudo isso que foi citado aqui foram condutas, né, que foram modificadas, né, em todos os países, com orientações novas sobre o uso de antivirais, sobre o uso de tudo que nós estamos vivendo hoje, que foi um alerta, né, para essa síndrome que tanto Marina quanto Nancy já trabalhavam há tantos anos, né, mas a maioria da população de profissionais de saúde não tinha noção da dimensão, da importância, né, da gripe. E apesar da vacinação já acontecer, né, para os idosos e para outras categorias da população há muitos anos. E o que o Manuel citou, foi que eu ressaltei aqui nesse slide, foi que em abril de 2009, né, os primeiros casos que surgiram no México dessa cepa de H1N1, 15 autópsias dos que faleceram foram feitas, das quais 5 em gestantes. E essas 15 autópsias, elas mostraram o mesmo tipo de comprometimento pulmonar, que é diferente do comprometimento pulmonar das outras infecções, das pneumonias bacterianas, né? E que chamou muita atenção foi a presença da membrana hialina. Foi exatamente o espessamento, né, do espaço entre o alvéolo, quer dizer, o interior do alvéolo, né, e o interstício pulmonar, com esse espessamento, a parede alveolar espessada, né, e a presença da membrana hialina. Quando a gente tivemos contato com os primeiros casos, né, e fizemos uma entrevista que foi feita pela OMS, essa entrevista eu participei, eu e o Dr. Manuel, um do lado do outro, e ele chamou a atenção disso, mas isso lembrou, ele viu esse caso e lembrou essa associação, sem ter visto essa patologia, ele fez eu faço sempre essa homenagem a ele aqui, porque ele pensou, né, ou seja, um neonatologista viu um comportamento de uma grávida e viu a semelhança com a experiência que os neonatologistas têm, né? Ou seja, isso foi uma novidade. E aí a patologia revelou que realmente é um quadro de comprometimento diferente
E isso faz com que mesmo esses pacientes sem ventilação mecânica, muitas vezes não evolua bem. É uma coisa completamente diferente. Tanto que hoje novas técnicas de ventilação têm sido desenvolvidas para poder trocar oxigênio. Você mesmo colocando oxigênio em grandes concentrações durante a ventilação mecânica, a oxigenação não chega à mãe, ao organismo, né? Ao organismo dos indivíduos afetados, não só as grávidas. Aqui mostrando os cinco achados de patologia. Um deles é aumento dos pneumatócitos, né? 2, outro características inflamatórias nos brônquios, mostrando que a Nancy citou de um padrão de bronquiolite ou de uma bronquite, né? Quer dizer, muitas deles chiando, né? Fazendo um quadro semelhante a um broncoespasmo, na verdade, inflamação, né? Bronquiolar, né? E esses são os achados da patologia. Esse ano, o grupo que trabalha no GT de influenza recebeu uma incumbência, né, da doutora Valquíria Almeida, que coordena o grupo, para que se divulgasse ao máximo possível o protocolo, né, atualizado em 2015, né, que é um protocolo que é impressionante assim, como ele ficou fácil de ler, como ele está bom de ler. E vários que procuraram no Ministério de Medicina, do início ao fim, viram que é uma leitura, ela está muito agradável de ler, né, para qualquer profissional de saúde. Então tá uma linguagem bastante, ao mesmo tempo técnica e ao mesmo tempo fácil de assimilar. Então é um convite que a gente faz que todos leiam. O protocolo está no site, né, do Ministério, e leiam isso com um detalhe que é bom de ler, agradável de ler. Esse protocolo, nos aspectos epidemiológicos, ele chama a atenção que a influenza ocorre durante todo o ano, né, que é exatamente o que nós estamos citando aqui. Mas é mais frequente no outono e no inverno, quando as temperaturas caem, principalmente no sul e sudeste do país. E algumas pessoas, como idosos, crianças gestantes e pessoas com alguma comorbidade, possuem um risco maior de desenvolver complicações, né? E a melhor maneira de prevenir é vacinar-se anualmente. E é recomendada a vacinação anual contra a influenza para os grupos-alvo, definidos pelo Ministério da Saúde, mesmo que já tenham recebido a vacina na temporada anterior. E aqui a gente colocou essa frase: pois se observa queda progressiva na quantidade de anticorpos protetores. Ou seja, além da questão da mutação viral, né, que foi citada, que a Marilda brilhantemente apresentou, né, ou seja, quem produz a vacina tem que ficar muito atento sobre o poder dessa vacina, né, produzir defesa, né. Esta vacina tem, ao longo do ano, ela diminui você dosando os anticorpos, né, quantificando os anticorpos no organismo de quem foi vacinado, ele vai caindo com o tempo. Então é importante ainda que se faça a vacinação também por esse motivo. Porque tem muita gente que diz assim: não, eu já tomei a vacina, né, 3 anos atrás, não mudou tanto, estou tranquilo, né? Quer dizer, vou aguardar uma mudança dos antígenos para eu poder me vacinar, e não é assim. Tem que ser vacinado todo ano realmente. Bom, então isso está no manual do Ministério também. A cobertura vacinal em gestantes, na verdade, ela não é ideal no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? O SBI trouxe esse dado aqui, porque há muita resistência das mães, que qualquer coisa que entra no corpo da mãe, ela acha que vai fazer mal ao bebê, então ela não vacina. Sempre tem um certo terrorismo, né? A própria imprensa, né, volta e meia publica alguma coisa negativa, joga contra, na verdade, provocando um estresse, né? E ela pode ser menor que nos demais. Os obstetras americanos, uma avaliação que foi feita, um desses trabalhos, avaliou que os obstetras americanos não se sentem como sendo responsáveis por indicar a vacinação. Eles acham que quem indica a vacinação é o profissional, é o clínico, é o profissional de saúde pública, é o governo. Eles acham, numa entrevista, que eles não são responsáveis por fazer isso. Isso é impressionante. Claro que não é todo mundo, mas um percentual significativo de obstetras americanos. Ela é praticada há vários anos em outros países, especialmente o Canadá, como eu citei, que já faz parte do Serviço de Saúde Pública do Canadá,
E no Brasil, ela foi adotada como grupo-alvo prioritário, a gestante, a partir de 2009, como foi no mundo inteiro. Uma reviravolta em relação a quando se descobriu que a gestante, na verdade, era um grupo de risco, como os obesos também, né? Foi uma outra surpresa. E a eficácia da vacina, né, na população é em torno de 60% quadrivalente inativado, ou seja, não é também uma vacina que você se vacinou, você está garantido que você está vacinado. Você tem uma vacinação, uma eficácia, né, que pode ir como essa, por exemplo, na média, né, 60%, a literatura de 67 a 2011, né, e pode ir na faixa de 6 meses a 7 anos, em crianças, né, uma eficácia de 83%. Né? Então tem uma diferença também em faixas etárias. Né? E a segurança, com certeza, foi considerada segura antes e após 2009. Então é uma vacina segura para a gravidez, e havia uma discussão sobre o adjuvante, né? Sobre a substância que era colocada para se produzir a vacina, mas o mesmo adjuvante que é usado nessa vacina é usado em outras vacinas que a gestante usa. Então já se sabia há muito tempo que esse adjuvante utilizado ele não é problemático. Isso era outra coisa que se citava contra a vacinação, quem defendia não vacinar. Né? Bem, então na verdade a gente deve vacinar, é uma arma a mais importante talvez que nós tenhamos de prevenção, claro. O outro aspecto é que a comparação com outros países, né? Então eu trouxe isso aqui porque a gente fala do Brasil e a gente tem uma sensação, né, de que nós não estamos bem, que estamos devendo alguma coisa. Então, em várias áreas, nós estamos muito bem. A Marilda, como Nancy citaram, o governo brasileiro vem fazendo um trabalho, esse grupo, né, especificamente do GT de influenza, espetacular. Eu avalio dessa forma, para os recursos que nós temos, um trabalho muito bom nesses últimos anos, né, no nosso país. E aí, comparando aqui com a Europa, né, sobre a vacinação na Europa, analisando uma visão geral sobre as recomendações de vacinação, né, cobertura vacinal, para 3 períodos, antes da pandemia, antes de 2009, na pandemia e pós-pandemia, 2010 e 2011. Então esses 29 países, né, o que a gente vê é que para gestante, né, a vacinação em qualquer trimestre, né, durante qualquer trimestre, só 9 países recomendam, como o Brasil, para qualquer trimestre. Mesmo na Europa hoje, ainda. Né? Tem países que não recomendam, ainda tem medo. Então recomendam no segundo trimestre, no terceiro trimestre, né? por risco. Ou seja, nós estamos na frente, na verdade. A vacinação recomendada de 29 países, antes de 2009, eram só 10 que recomendavam para gestantes. Passou para 16 e atualmente 22. Mas ainda tem 7 países europeus que não recomendam, ainda não tem dentro das suas recomendações como grupo prioritário a gestantes. Okay? Então esse é um slide interessante. O outro, que é ainda desse mesmo trabalho, é quem paga essa vacina. Porque isso é uma coisa que eu aprendi também, que eu acho interessantíssimo. A Marilda citou isso aqui, né? O governo investe muito nisso, é um custo muito alto essa vacinação. E na verdade, nesses 29 países europeus, né, não é grátis essa vacina, não é dada pelo governo. Isso aqui em azul são os países em que ela é livre. E aqui por grupo. Né? E aqui criança, adolescente, aqui população mais idosa, então é onde eles mais, o governo paga, os governos pagam, em grupos de risco, né, como o Brasil faz, né, em grávidas, né, tem aqui 11 países, né, que aqui é o número de países, né, 11 países bancam, né, e os outros 18 não bancam para grávidas, e o Brasil banca para todos esses grupos. Aliado à estratégia de vacinação, é de grande importância a adoção, claro, prevenção e controle, né, e monitorar os dados de circulação. Então essa coordenação geral de doenças transmissíveis, por meio dessa, está no manual isso, por meio de área técnica de influenza, monitora esses dados epidemiológicos semanalmente. Né? E é isso que a Nancy citou, as semanas epidemiológicas é uma coisa que quem não trabalha em epidemiologia, né, não conhece semana 12, semana 13. Né? Um dia eu marquei um encontro com um
francês que eu ia me encontrar com uma tarefa, e aí eles assim, então nos vemos na semana 13. Assim, para o francês, eles citam isso também por conta da escola, os feriados, tudo isso eles citam isso normalmente, né, entre eles, na cultura francesa. Para nós isso é uma cultura que vem da epidemiologia, né? Bom, então falando nessas semanas, a notificação, né, dos casos, para nossos casos é de todos os casos graves, né, que deve ser notificado, né? E no caso de surto, a vigilância epidemiológica local vai ser prontamente notificada, informada também, né? E o Brasil desenvolveu essa rede de unidades sentinelas que foi aumentando, né? Tinham poucas unidades sentinelas e houve um grande investimento nesse governo, nos governos passados, recentes, de criar novas unidades sentinelas. Bem, esse é o grupo, uma foto aqui, Nancy está aqui a Nancy, vou mostrar aqui a Nancy ali, eu estou ali, aqui a Valquíria, que é a nossa coordenadora, nossa liderança, né, geral, e numa dessas reuniões, essa aqui foi em 2013, 2014 nós estamos lá. Bom, esse slide, nessa ocasião, a Valquíria apresentou esse dado, está meio escurinho aqui, mas mostrando aqui é 2000 e aqui é 2014, e mostrando o número de amostras, né, colhido nas unidades de sentinela, no Brasil isso. Então você vê, eram 32 amostras, 181 amostras e agora 16.173 amostras, e são amostras colhidas, quer dizer, elas são colhidas toda semana. Cada unidade sentinela colhe 5 amostras ou tantas amostras, todas essas amostras são enviadas para o laboratório de referência para o da Marilda, né, e a gente recebe depois o que está circulando. E o que acontecia é que de 2000 até 2012, né, o dado que vinha era influenza A, não era subtipado, né, nesses dados. A gente não tinha esses dados que nós estamos vendo agora, foram recentemente apresentados. Então houve uma grande evolução. Já 2013, 2014, já aparece ali o vermelhinho H1N1, já aparece nesse quadro, né? Claro que já foi feito a partir de 2009, né, já tem esses dados, mas a circulação viral nas unidades de sentinela ganhou, vamos dizer assim, esse é o quadro apresentado lá para a gente, né, mostrando, revelou-se então, nós entramos numa nova era, né, de vigilância. E esse slide aqui, feito nesse ano, foi exatamente a evolução dessa construção desse sistema de vigilância. Então nós vamos vendo então o que está acontecendo agora, que o H1N1 em marronzinho aqui, né, é o que está predominando nesse momento nessas amostras das unidades positivas, das unidades sentinela. Bem, mesmo com esses avanços de controle, né, nós tivemos em 2014, né, foi citado isso, né, já a mortalidade, né, nos casos mais graves, né, de síndrome respiratória aguda grave, 14% foram para influenza, dos quais metade por influenza H1N1. Ou seja, essa vigilância permite, né, a gente construir esses dados que nós estamos vendo aqui. E no caso de pacientes gestantes, no uso de antivirais, né, em qualquer trimestre, com infecção, o maior benefício ele é, com certeza, dentro dos primeiros 48 horas, mas até 72 horas você ainda tem um benefício semelhante ao de 48 horas. A cada dia que passa, que você deixa passar o início do tratamento, você reduz a chance dessa droga ter efeito. Então isso é muito difícil na clínica, porque tem que se lembrar que eu pensei que uma influenza, uma gestante deve receber a droga, o antiviral, o oseltamivir. O que se recomenda, está aqui também em gestantes puérperas, é que na consulta se faça o exame físico, incluindo a ausculta e frequência respiratória, assim como os demais sinais vitais e a aferição da oximetria. Além do oxímetro, que não se usava, e aqui a gente usa perinatal, nós temos o oxímetro, né, disseminado nas unidades, e a gente, desde 2009, foi adotado, né, parte dos sinais vitais, nós temos à disposição, mas o mais importante é a aferição de frequência respiratória. A frequência respiratória, há uma certa resistência dos profissionais em medir, porque teoricamente seria 1 minuto que você vai, entre aspas, perder, né, durante
a vigilância. A própria oximetria te dá a frequência de pulso. Então é rapidinho, né? Você bota o oxímetro e já tem ali o pulso. Você não precisa medir tanto tempo. A pressão arterial e a frequência respiratória exige que você fique mais tempo observando. Às vezes você está começando a medir, ela começa a tossir, ou começa a mover, ou abre o WhatsApp lá que veio uma mensagem, e ela para de respirar, e aí você percebe que eu tenho que começar tudo de novo. Então é uma aferição de sinais vitais da maior importância, porque se você tiver acima de 20, 22 ou 24, tem várias aferições nesse sentido, discordância, mas perto disso, você está diante de uma taquipneia na gravidez. A grávida não aumenta a frequência respiratória, ela aumenta a excursão ou seja, do ar, a entrada e saída do ar, ou seja, o volume corrente que a gente chama, mas ela não aumenta a frequência respiratória. Se aumentou a frequência respiratória, essa paciente já tem que estar em vigilância, mesmo se a ausculta pulmonar for normal, como citou a Nancy. Né? Então é um dado, além do oxímetro, né, prestar atenção na frequência respiratória. Nos andares também, né, no registro, a gente percebe às vezes que a enfermagem, setores, né, alguns técnicos colocam fixo um valor, né, e quando a gente vai ver, tem 20, 20, 20, 20, 20, então 18, 18, 18, 18, 18. É difícil de ter exatamente a mesma aferição. Então aquela notação fixa, em geral, mostra que nem a pessoa que está aferindo está valorizando tanto aquilo, e nem também quem lê. Porque se alguém lesse isso, perceberia que tem alguma coincidência daquele número estar sempre igual. Né? Então acho que a gente tem que dar cada vez mais valor, né, à frequência respiratória. Mesmo nas gestantes e puérperas vacinadas, elas devem ser tratadas com oseltamivir, né? Porque, por tudo que foi citado, porque ela pode ter um quadro de influenza, a vacina não ter tido uma eficácia para evitar, na verdade, a progressão para mais grave, né? Então o fato dela dizer, não, mas eu sou vacinada, não quer dizer nada. Ela, se estiver com um quadro de gravidade, ela tem que usar a medicação, né? E o tratamento não é indicado, a segurança foi confirmada. Em relação à mãe com sintomas de influenza e o RN clinicamente estável, né, a recomendação é de manter preferencialmente o binômio no quarto privativo, manter uma distância mínima do berço e da mãe de 1 metro, orientar a realização da etiqueta respiratória, a higienização das mãos antes, né, e após tocar, né, após tocar, no caso aqui, né, em nariz, boca e sempre antes do cuidado com o RN, né, porque na verdade quando você toca você está gripado, né, e toca você encosta numa pessoa, né, gripada, né, ou numa superfície, e se você colocar a sua mão no nariz, ou no olho, ou na garganta, você pode se inocular, né? Então, o que você deve evitar é tocar, né, para você não se inocular. E lavar a mão antes do contato. O uso de máscara cirúrgica durante cuidado da alimentação, e não, como foi citado aqui, não é necessário a N95, né, nesse caso. O profissional de saúde, ao atender a puérpera e o RN, deve seguir todas as precauções de prevenção padrão em gotículas, e caso a puérpera precise circular em áreas comuns, utilizar a máscara cirúrgica. Isso no começo era uma questão que assustava, né? Então uma grávida internada com a máscara, todo mundo se assustava, né? Porque achando que por que essa paciente está internada, etc. Hoje a gente já entendendo melhor como realizar esse controle, vê que na realidade a maioria desses casos é de prevenção. Especialmente quando ela circula, por exemplo, uma paciente que está... nós estávamos discutindo aonde fazer raio-x. A paciente chega, no nosso caso, a perinatal, chega no pronto atendimento. Então ela vai fazer um raio-x. Às vezes o raio-x está num outro setor. Se ela vai circular dentro de um ambiente hospitalar, ela deve estar também com proteção. Tá certo? Botar a máscara nela. E o da síndrome gripal, nesse manual, tem descrito como é que se classifica e a partir daqui, né, um fluxo de conduta. Né? Nesse fluxo de conduta, as grávidas estão aqui. Ou seja, você percebe, qualquer paciente, no caso, vamos pensar na grávida aqui, né? Ela tem sinais de gravidade, dispneia, conforto respiratório, saturação menor que 95, coisa assim, vacina doença persistente? Não.
Então ela tem uma síndrome gripal. Mas ela já possui um fator de risco que é estar grávida. Então ela já está nesse grupo verdinho aqui. Ou seja, ela recebe o oseltamivir, né? Caso que, se não estivesse grávida, ela não receberia, tá certo? E não tivesse fator de risco. Ela pode fazer aqui um exame radiológico, não tem problema, né? O raio-x pode ser feito em grávidas, e você tem que desmistificar isso. A dose de radiação é muito pequena, né? É outro mito, né, que prejudicou muito as grávidas em 2009 e segue prejudicando, que às vezes os médicos fazem até raio-x de tórax, mas não querem fazer um raio-x de seio da face, porque é muito raio-x. Na verdade, é uma dose muito pequena e segura para o feto. Acompanhamento ambulatorial e retorno, ou em 48 horas, ou em caso de sinais de agravamento. Ou seja, na verdade, há uma recomendação para se olhar novamente, porque, em geral, essa evolução é rápida, nos primeiros dias. Então, a recomendação é que retorne. E no caso de uma síndrome respiratória aguda grave, com dispneia, com desconforto, etc., ela vai à internação, vai no caminho da internação da UTI. Né? Nesse caso, há uma pequena diferença. Nós vamos fazer estamos desenvolvendo aqui um fluxo próprio nosso, porque nós contamos com uma UTI materno-fetal, que é uma UTI diferente. Ela não é igual a uma UTI geral. Na UTI geral, a indicação é quando o paciente está com uma hipoxemia muito grave, porque não existem leitos disponíveis, como também foi citado anteriormente. No nosso caso, nós temos o leito disponível. E a vigilância dessa paciente, olhando para a oximetria, olhando na beira de leito, é melhor na UTI. Com a chegada da semi-intensiva, né, onde também a oximetria pode ser feita, eventualmente a gente pode escolher que essa vigilância seja feita na nossa unidade agora semi-intensiva. Então o tratamento clínico ambulatorial a gente já citou, né? E no caso do desafio na internação hospitalar, a gente seleciona já na porta de entrada com a oximetria quem vai internar, né? Que se já está abaixo da 95 eu já tenho que internar, né? Aonde internar, no caso é o hospital maternidade ou hospital geral, isso em relação ao fluxo de saúde, né? Do serviço de saúde, né? No nosso caso, aqui mesmo, o isolamento, coleta de amostras para exames virológicos. A Marilda, num determinado momento, chamou a atenção, lá em 2009, que as amostras, no início, né, da epidemia, da pandemia, que foram 2 meses, né, aqui no começo as amostras eram muito mais positivas, não sei se você lembra disso. E depois, com o passar da crise, né, da epidemia, as pessoas que faziam a coleta já não eram mais as primeiras pessoas treinadas, todas paramentadas, etc. A coleta foi sendo difundida para outros profissionais de saúde. E o nível de positividade das amostras caiu no final. Então, assim, a gente tem que ter atenção, que a Marilda chama a atenção disso também, que o que você está buscando não é secreção. O que você está buscando, né, são células, é o vírus na célula. Então, você tem que encostar na mucosa, tá certo? Quer dizer, em uma e na outra nasal. Tem hospital que usa outro para cavidade oral. Acho que não necessitaria usar. A gente recomenda, mas outro, depende do se tiver disponível um nasal e o outro orofaringe, né? Mas encostando na mucosa, que o que você quer pegar é célula. Né? Isso é interessante, essa recomendação. E o isolamento, né? Você faz uma proteção, né? Isolamento respiratório para essa paciente no início, para não acontecer o que aconteceu na paciente da Nancy, que internou, e eu tive uma agora também, que aconteceu a mesma coisa, cardiopata, no Hospital Samaritano, aconteceu a mesma coisa, ela internou por uma cardiopatia e adquiriu uma síndrome gripal dentro do hospital. Não foi H1N1, mas era uma síndrome gripal. Os estudos de imagem, né? A gente tem que ter à disposição ecocardiograma, ultrassom Doppler. O eco nos ajuda muito no manuseio dessas pacientes, porque a gente vê através da cava inferior se ela está com uma diminuição da volemia, e a gente hidrata ela melhor, né, e não hidrata demais se ela estiver já congesta, né, por conta dessa água que vaza para o pulmão. Então esse é um cuidado específico de gestante, né. Havia no início, né, uma resistência do pessoal de saúde para examinar e tratar, que hoje, depois desses anos, já não acredito que não exista mais.
e os cuidados críticos em UTI, e muitas vezes o parto se dando na UTI. As indicações para internação de UTI do Ministério, né, incluem uma saturação, né, ou seja, a pessoa é incapaz, o paciente é incapaz de manter a oxigenação, mesmo você dando oxigênio, a saturação não aumenta acima de 90%. Então essa pessoa está muito mal mesmo, então ela precisa do CTI. No nosso caso, não. Em gestantes, caso seja necessário O2 para manter uma saturação acima de 94, que é uma saturação de segurança para o feto, então você tem que estar na unidade de vigilância. A nossa unidade de vigilância pode ser a UTI materno-fetal e pode ser a semi-intensiva, desde que esteja treinado para isso, né? Ou seja, um alarme ligado. Na semi-intensiva nós vivemos situações em que a paciente, são quartos, né? A paciente retira muitas vezes o oxímetro, não é isso? Elas não colocam, não, eu não quero ficar, porque você não está olhando para ela. Na UTI você está olhando para ela. Então, se você precisar de uma vigilância mais apertada, é na UTI, isso é um critério, né? Bom, visando a vigilância materna e fetal frequente. Que como o Manuel também citou na ocasião, em algumas horas essas pacientes podem piorar, em 6 horas, 8 horas. Então você internou umas 2, 3 horas da tarde, e às vezes a descompensação vai ser 1 hora da manhã. Se você não está num ambiente de vigilância, você vai chegar tarde, né? E muitas vezes com óbito fetal. Você tem hipóxia e aí o feto não sobrevive, agudamente. Esse é o nossa UTI, né? Que é um novo conceito, é o que a gente utiliza aqui há vários anos, já está presente aqui há 18 anos, né? E que é uma UTI especializada, né? Com um hospital maternidade privado, em Laranjeiras com 3 leitos, vamos para 3 para 4 leitos agora em Laranjeiras, e 5 leitos aqui. E a disponibilidade imediata de leitos, esse é um dos critérios que distinguem, né, a UTI materno-fetal de uma UTI geral. Na verdade, a nossa tempo de internação média é 2 dias, 2,2 dias, então circula muito, muito rápido, a gente resolve o problema. Na maioria dos pacientes a gente interna antes de complicar, então nós não pegamos, é uma população completamente diferente, né, e um pessoal especialmente treinado. Então por isso que a gente tem confiança nessa unidade. Na gestante, o limite para sofrimento fetal, na verdade, não existe esse tanto de saturação aferido, ninguém aferiu isso, deixando a saturação cair até morrer o bebê. Ninguém fez isso, né? Então os dados que existem são dados em animais, dados de uma suposição que é feita baseada na literatura, e essa literatura aponta que tem muito pouco dado, que é basicamente a PaO2 na gasometria NEMO de 60, que corresponde a uma saturação no oxímetro de 92,90. Né? Então, isso a partir daí já é sofrimento fetal. Por isso que a gente inicia oxigênio antes. Então o que a gente cunhou, isso foi uma sugestão, né, que eu consegui colocar no documento da OMS, recomendação para o mundo inteiro, que foi abaixo de 95 a gente coloca o oxigênio. Então isso foi uma atitude feita aqui também no Rio de Janeiro, um movimento que o Rio de Janeiro liderou na ocasião. Colocamos essa questão do oxímetro e esse dado assim, mas por que 94, 95? Porque aqui a gente sabe que é um ponto de segurança. Como a saturação oscila, é melhor você ter um alvo, né, mais fácil de ter mais alto um pouquinho, que corresponde mais ou menos a uma PaO2 em torno de 80. Então assim, não é muito diferente de uma PaO2 de 60, mas é mais seguro, porque abaixo disso aqui você já pode ter morte fetal, né? E a internação, quando a saturação está abaixo de 94, então não é 92 nem 90, né? E a vigilância fetal, na verdade, todo modelo de vigilância que a obstetrícia possui para vigiar o feto, que é a ultrassom, Doppler e partocografia, são inadequados para esse tipo de vigilância. Essa paciente, ela entrando em insuficiência respiratória, esse bebê pode entrar em insuficiência respiratória aguda, né? E o Doppler estava normal e a ultrassom estava normal, claro, porque ele afere outros achados do bebê, e não essa resposta aguda, né? Bom, a PCO2 da mãe normal é 28 a 32, ela, por causa daquela hiperpneia, ela tem um gás carbônico na gasometria, que normalmente é 40, mais baixo um pouquinho, né? Então isso é importante porque quando eu for entubar essa paciente e fizer ventilação mecânica, eu vou tentar deixar essa gasometria, se o bebê estiver dentro do útero, com esses parâmetros, ou seja, deixar uma PCO2 mais baixa um pouquinho,
Então eu lavo um pouquinho mais o CO2 na ventilação mecânica numa grávida, né, para manter um gradiente entre o feto, né, a placenta, o feto e a mãe de 10 milímetros de mercúrio, para poder o CO2 sair do bebê, né, e vir para o organismo materno. Então a mãe, ela generosamente, desde o início da gravidez, ela baixa o PCO2, por isso ela faz hiperpneia. Desde o início da gravidez, é para o bebê poder respirar, poder sair o CO2 do bebê através da placenta para o corpo dela. Bom, a PCO2, o bicarbonato normal, então, como o PCO2 é mais baixo, né, o pH iria para um padrão de alcalose. Então, o organismo materno, ele, rapidamente, em torno de 24 horas, já compensa pelo rim, né, perdendo bicarbonato. Ou seja, ele perde bicarbonato para deixar o pH vir um pouco mais para o ácido, estava mais alcalótico. E aí ele fica normal. Então, com isso, a gestante perdendo bicarbonato, ela acaba, o tempo todo na gravidez, o tempo todo, se ela sofrer um quadro de acidose, né, ela tem menos tampão, ela lida mal com a acidose. Então, na hora da urgência numa grávida, você faz mais gasometria e pensa mais em repor bicarbonato no organismo materno. Essa é uma diferença da terapia intensiva materna. A intubação precisa ser mais rápida, né? A gente vai ver isso no caso do H1N1, né? Que às vezes a gente chamou o anestesista para intubar, o anestesista ficava aspirando, vendo o melhor momento para intubar, mas na verdade ela estava tão mal, né, que você tinha que intubar rapidamente, senão durante a internação ela podia falecer. E várias faleceram nesse momento, tentando traqueostomia de urgência e nessas complicações. Então é uma intubação considerada como uma intubação difícil, né, na grávida. O tubo que você vai colocar é de menor calibre. Você pensa também em botar um tubo mais fino, porque você pode ter um edema de laringe, então você escolhe um tubo um pouco mais fino. A ventilação não invasiva antes de intubar, se possível, isso foi uma discussão, porque a ventilação não invasiva, né, você coloca uma máscara e a pessoa está respirando e o ar está saindo no ambiente. Então todo mundo com medo, né, desse ar que ia para o ambiente. Mas existem respiradores que você pode fazer com filtro também, com esse sistema, com a máscara com o sistema fechado. E o BiPAP não, o ar sai mesmo, sai por ali. Então com certeza você tem um problema. Por outro lado, ambiental. Por outro lado, você tem a vantagem de não entubar, né? Então você pode, por alguns casos que você usou exaltamivir e ela vai evoluir, tá mal, mas não chega a ficar muito grave, você poderia evitar a intubação e as complicações da intubação. Então isso foi tentado, nós tentamos, no nosso caso acabou em intubação, mas deu muita segurança para a gente ter usado a ventilação não invasiva antes, né? E eu vou mostrar que isso já está sendo feito mesmo em pacientes com graves que não vão assim para a intubação. Ela deve receber anticoagulação profilática e pode ser indicada a interrupção da gravidez quando deteriora o ambiente, né, o quadro materno e quando há risco fetal. Então esse foi um dos casos, né, o primeiro caso que nós tivemos. O segundo caso que nós tivemos, ela estava com 33 semanas, foi feita uma intubação depois de um breve período de ventilação não invasiva, tinha uma grande instabilidade respiratória. Aqui o raio-x, está vendo esse branco, né? Como foi citado rapidamente, né? Terceiro, quarto dia de evolução, já estava com aquele pulmão branco, né? Ela em ventilação mecânica. Aqui o doutor Paulo Marinho, de costas, aqui fazendo ultrassom, né? E tinha derrame pleural bilateral e derrame pericárdico, e nisso provavelmente nas grávidas tem mais, por causa daquele vazamento que eu citei, né? A gente sempre vê isso. A monitorização fetal foi normal inicialmente, com ultrassom e CTG, cartografia, e houve uma piora rápida de hipoxemia. A gente tinha que manter um alto PIP para garantir uma saturação 90-92, algumas vezes ia 84-86. Então a gente assim, esse não é um ambiente bom para esse bebê, né? Está com 33 semanas, o que vamos fazer? Né? A decisão foi realizar o parto. Aí vai para o centro cirúrgico, a gente no início foi, não, melhor, porque lá tem os recursos e tal, a gente disse, não tem, é a mesma coisa, ela já está ventilada, né? Chamamos o anestesista, ele fez fentanil aqui e foi feita a extração do bebê na UTI mesmo. E assim no mundo inteiro se relatou a mesma coisa. E aí foi feita a cesárea, né? Um bebê pode ficar 4 e 7, e após a saída do bebê, está aqui o Dr. Renato, né? O nosso piloto, pilotando, está aqui o Renato sentadinho ali,
tá pilotando a paciente, foi colocado em prona. Tá? Então, depois que saiu o bebê, foi colocado de um decúbito ventral para mudar as áreas que são melhor ventiladas. É uma técnica que a gente usa para melhoria, né, da ventilação mecânica. Atingiu estabilidade por 48 horas, mas foi transferida. E o Hospital Geral decidiu-se pela transferência, traqueostomizado, que era uma hospitalização certamente prolongada, e mãe e bebê tiveram alta bem. Esse era um momento que nós não tínhamos o oseltamivir. Então, foi completamente diferente do que aconteceu depois. Toda a nossa experiência depois do oseltamivir, nós não vimos mais na perinatal nenhum desses casos graves. Né? Então, assim, para nós, essa ideia do oseltamivir ainda está funcionando, para nós ainda está funcionando muito bem. Né? A sensação que a gente tem é que não temos a sensação de falha terapêutica ainda. Né? Bom, as manobras e tudo mais. E aqui é um estudo mostrando exatamente a tentativa de ventilação não invasiva, que na época se criticou muito isso, mas de ventilação não invasiva durante a H1N1, na pandemia mesmo, em um estudo multicêntrico que mostrou 98 pacientes, né, com H1N1 com pneumonia, com a saturação baixa, e 60 deles, mas não tão grave ainda, 60 foi tentado uma ventilação não invasiva. E desses, 47 tiveram sucesso, e 46 aqui sobreviveram, e um desses aqui faleceu. Enquanto os outros, daqui desse não invasivo, né, 13 tiveram falência e vieram para a intubação e para a ventilação mecânica. Ou seja, a gente tem que se preparar também para a eventualidade de, apesar de fazer todo o sistema de proteção ambiental, né, dependendo do respirador que você vai usar, para isso você poderia tentar. E essa é a grande novidade, né, em 2016, avaliando 22 de dezembro de 2015, né, uma revisão de literatura sobre uma outra técnica, né, de ventilação, que é a ECMO, né, que é uma técnica em que você ECMO extracorporeal membrane oxygenation. Né? Bom, enfim, e esse outro termo que se usa, que é extracorporeal life support, né? SLF, né? com uma técnica um pouquinho diferente. Então, nas duas, né, para você considerar esse tipo de suporte, que é que você canula, né, ou uma artéria e uma veia, ou duas veias, ou veno-venosa, e faz como se fosse uma hemodiálise, como se fosse é a mesma bomba, uma membrana de oxigenação semelhante ao que se faz em cirurgia cardíaca. Geralmente são equipes do grupo de cirurgia cardíaca que vêm colocar e que trabalham nesses pacientes, e sustentam e mantêm o pulmão, fica. A paciente está entubada, está em ventilação, a ventilação mecânica é apenas, bota um PIPzinho, um PIP de 8, um PIP basal, uma ventilação mecânica baixa para não distender o pulmão, não estressar o pulmão, ou seja, não é o pulmão que está ventilando, né? Ele só está sendo treinado para não parar ali, ou seja, está funcionando em relação à elasticidade, etc. Mas não é ele que oxigena. Quem oxigena é a bomba. Então a oxigena devolve um sangue oxigenado e ela mantém 97%, 98% de saturação, quer dizer, quase como uma pessoa normal. Esse tipo de evento ele passa por um sistema de filtros, né, e cânulas de plástico que faz com que haja um risco de trombose. Então há um fenômeno procoagulante. Então eles devem manter-se anticoaguladas. Nas grávidas, a ideia começou a ser feita também em grávidas e com uma oxigenação boa e com uma taxa de coagulação um pouquinho mais baixa. Né? Não existe padrão ainda, porque os dados são poucos em literatura, não existe um padrão, tem que ser feito de tal maneira, mas é mais ou menos uma gasometria a cada 4 horas, um TAP-PTT, você vai fazendo, né, cada 4 horas e vai controlando a dose de heparina, né, em bomba infusora para uma determinada meta, né, do PTT, desse parâmetro de coagulação. Então, com isso, você sustenta a vida. E aí a surpresa foi que foi feito isso na revisão de literatura em 2016 sobre 2015, 45 pacientes foram tratados com esses métodos durante a gravidez até agora no mundo, né? Em 26 publicações, quer dizer, provavelmente cada publicação é um caso, 2 casos, né?
as indicações em 33 casos foi H1N1. Em SARA, por outras causas, por sepsis, 8, choque cardiogênico 3, parada cardiorrespiratória 1, e um caso, que era essa publicação, mostrou de antavírus, um caso. A idade média da gestação era 26 semanas, ou seja, num período em que você não consegue tirar o bebê. É um momento que está muito precoce para tirar o bebê. Então, nesse tem indicação de você sustentar a vida da mãe e do bebê. E nesses casos, claro, que são casos de insuficiência respiratória refratária à ventilação mecânica. Você não está conseguindo. A grande discussão é que está havendo uma tendência hoje, ela aponta na direção, de você tentar buscar a ECMO mais precoce. Ou seja, não deixar o paciente estar tão grave para então você começar a ECMO. Né? Mas, de qualquer maneira, tem alto custo, complexidade, né? Ainda pouca experiência, mas é essa a tendência. A sobrevida materna foi de 77,8%, 35 de 45 sobreviveram e 65 de sobrevida fetal. Né? Ou seja, não houve perda fetal, houve perda materna, né? Então é algo que na verdade você não vai optar de início, né? Você vai esperar um pouco para começar. E lembrando que as duas palestrantes citaram que muitas vezes um caso grave como esse aqui não é H1N1, é influenza B, não é influenza A, é influenza B. Então esse é um caso de morte materna periparto por influenza B, né? E pneumonia necrotizante. Então é um caso assim, lembrando que muitas vezes você não está só no H1N1, mas o tratamento será o mesmo, com a oseltamivir, né, com essa mesma droga. E antes de agradecer, né, bom, agradecimentos a Marilda e a Nancy, né, que foram brilhantes aqui nas suas apresentações. E eu só queria lembrar um item, né, é técnico ainda, de que existem uns relatos dizendo que os antivirais, na verdade, podem funcionar também como antibacterianos. Quer dizer, provavelmente, assim, porque o streptopneumonia, ele que muitas vezes é uma infecção coadjuvante, né, que vem junto da gripe, né, com a pneumonia bacteriana, ele tem também tem as enzimas neuraminase. Então, o oseltamivir, ele além de tratar o vírus, ele poderia estar evitando, né, a infecção mais grave por bactéria. Então, assim, mais uma novidade que está surgindo nessa profissão maravilhosa, né, que nós temos e que vai se desenvolvendo a cada momento, cada hora a gente aprende uma coisa nova. E hoje acho que a gente aprendeu um bocado aqui, né? Obrigado a todos.